A vaidade, eu acho que é um dos temas mais dito e falado para todos os lados. Como é que a vaidade hoje ela interfere no seu cotidiano? Você já parou para pensar como é que esse sentimento, alguns diriam que a vaidade é puro narcisismo, ou diria que a vaidade dela provém todas as dificuldades do indivíduo, porque ela valoriza o ser ao máximo. Ela coloca o indivíduo, o ego dele, inflado. Ele eleva. E, em essência, o ego é o eu de cada um. É o indivíduo. É o que externaliza a personalidade do indivíduo. Então, o ser com a vaidade, ele tem uma preocupação excessiva de considerar as habilidades dele como as mais atrativas do mundo. Seja da inteligência, seja no físico, ele hipertrofia aquilo dali. Ele literalmente, na realidade, ele se ancora na futilidade. Agora imagina um indivíduo dentro dessa futilidade que resolve entrar num relacionamento. Ou um indivíduo que tem essa vaidade excessiva que resolva seguir um caminho profissional. Porque o indivíduo que tem o ego inflado, aquele indivíduo que se considera superior ao outro, ele tem que atacar a realidade quando ele vê sinais de que alguém pode ter atributos maiores do que o dele. Ele tem esse mecanismo, ele faz isso de forma compulsiva. E alguns, novamente, diriam que isso está enquadrado e é uma formação dentro do grupo dos transtornos da personalidade narcisista. Mas isso é um erro também, porque o narcisismo ele permeia toda a forma de ser do indivíduo. Ele põe o indivíduo quase como um ser inflexível. Por que ele é inflexível? Porque ele tem que nutrir e dar responsabilidade apenas, unicamente, ao ego. Ele tem que exibir uma confiança maior do que os outros. Ele tem que se sentir adorado melhor que os outros. No fundo, alguém munido da vaidade, ele tenta enaltecer a si próprio e para enaltecer ao máximo a si próprio, ele de certa forma ele vai ter que rebaixar os outros. Ele vai ter que atacar. Principalmente quando ele perceber que existe outra pessoa com habilidades melhor do que a dele. E aí, obviamente, algum diria assim, ele não vai ter empatia, vai faltar empatia nele. Porque empatia é você se respeitar o outro. Respeitar. Inclusive, respeitar, às vezes, é você ajudar o outro. Mas não, ele despreza. Ele não reconhece. Você tem traços da vaidade? Você age assim em certos momentos? Você tem dificuldade de reconhecer o outro? Porque esse sentimento de superioridade, de se sentir superior ao outro, isso te impede verdadeiramente de entrar numa profissão, na sua dimensão espiritual de forma verdadeira. Te impede você de ter um relacionamento profundo, porque tudo você vai julgar segundo a sua ilusão de achar que você é superior ao outro. Então, se você tem um senso de superioridade maior, se você acha que o outro é inferior, imagina isso dentro de um indivíduo que tem um temperamento sanguíneo. Isso é uma das coisas que nós temos que aprofundar. Cada um desses atos, comportamento que pode ser alocado dentro da vaidade, ele interpreta e decodifica e distorce o temperamento do indivíduo. Cada temperamento tem uma predileção por certos sentimentos que distorcem o indivíduo. Então a vaidade de achar que ele é melhor dentro da cabeça dele e de desprezar o outro. Imagina, isso reduz no indivíduo que é sanguíneo,
que normalmente ele é muito prestativo, normalmente ele é muito afável, ele tem um espírito alegre por excelência, o sanguíneo, ele tem isso. E ele busca, às vezes, ser o centro das atenções porque ele está sendo afável, ele está sendo amigo. E aí, obviamente, ele gosta, de certa forma, de ser o centro das atenções. Mas isso é uma característica normal. É isso próprio do sanguíneo. Próprio ele ter a autoconfiança, próprio dele ser um audacioso por excelência. E a audácia dele caminha numa simpatia. Mas imagina esse indivíduo que tem esses pontos muito otimistas de autoconfiança, inflado pela vaidade. Isso acaba distanciando ele dos outros indivíduos. Acaba deixando ele longe, primeiro, da sua grandeza, porque a vaidade ela só preocupa com as suas habilidades. Ela só se preocupa com as supostas inteligências. Então, literalmente, um vaidoso ele se submete a conceitos de narcisidade. Ele se submete a futilidades, sem achar que isso é fútil, porque na cabeça dele aquilo é glorioso. Aquilo é o que torna ele verdadeiramente glorioso. Então, esse sentimento que vai atacando a inteligência, a forma de lidar com os outros indivíduos, a empatia com o outro indivíduo, a alegria com o outro indivíduo, ele literalmente perde você, faz que você deixe de ter uma relação harmoniosa com outros indivíduos. Deixa que você tenha noção dos seus defeitos e o quanto você pode melhorar ele. Diz que a vaidade é a mãe de todos os defeitos do homem. Tudo é vaidade. Porque ele vai retirando essas profundidades do indivíduo e vai achatando. Ele reduz a sua habilidade. E a maioria não gosta, primeiro, de se considerar um ser vaidoso. Embora, de novo, essa sociedade que nós vemos, ela hipertrofia a vaidade. A vaidade é sinônimo até de inteligência, ser vaidoso. Então a vaidade, ela ajuda? Não. Saber das suas limitações? Sim. A vaidade vai ajudar eu ser mais prestativo? Não. Ela pode te ajudar a saber a dor do outro e ajudar com outras intenções. Veja, a motivação final é a mais importante. Na vaidade, a motivação final é suprir, simplesmente suprir o ego. Diferente de eu ajudar alguém nutrido de perceber o sofrimento do outro e agir de forma maior para que eu ajude o outro indivíduo a crescer. Um outro indivíduo tem um espírito alegre. O vaidoso, ele vai tentar reduzir a alegria do outro. Seja atacando, seja humilhando, seja chacoteando o outro. É assim que ele faz. Veja, a vaidade em si, ela já é ruim. Mas as suas ações no cotidiano é sempre no sentido de tolir o outro. Porque é natural, nós vemos diferenças de habilidade, diferenças de inteligências. É assim que o mundo funciona. Mas, se você não percebe isso, você não se alegra com a inteligência do outro, você não se alegra com a conquista dos outros indivíduos. Então, imagina, o sanguíneo, ele dá essa riqueza afetiva. Mas se ele encontra ali um outro sanguíneo, mas que está nutrido de uma vaidade, ele pode diminuir até as possibilidades da profissão. Por exemplo, um sanguíneo é um bom vendedor. E normalmente ele vende muito bem. Ele tem essa veia. São grandes pintores. Então, na essência, que faz ali um sanguíneo? Ele consegue decodificar a arte e transmitir ela para que irradie por outros indivíduos. Ele faz isso naturalmente. Um vaidoso não vai deixar ele
alocar ou crescer desse jeito de forma alguma. Ele vai tentar pôr um defeito e vai tentar destruir. Então, veja, mesmo com o mundo desse jeito, e o mundo, imagina, mundo do sanguíneo, ele vê o mundo favorito, é o mundo do concreto. Ele precisa pintar, ele é um carpinteiro, ele precisa modificar a realidade, o cotidiano. Ele é o mundo dele é concreto. O melancólico, o mundo dele é concreto, ele precisa ver resultados reais. Já o colérico, ele já tem uma visão mais abstrata do mundo dele, assim como o fleumático. Mas qualquer um desses, quando munido de vaidades, eles distorcem aquilo que é essencial para eles. E muito o fleumático, com sua abstração do mundo, com seu talento estrategista, com a sua forma lógica e matemática de ver, começa a não ver mais desse jeito. O abstrato se torna um mundo concreto. Isso para ele deprime. Muitos deles começam a ter sintomas depressivos. Veja que a vaidade é como um veneno que vai circulando. Ele altera a lógica, ele altera o raciocínio interpessoal, ele altera a linguagem, ele define a forma corpórea de ser, ele altera até o seu gosto musical. É grande os malefícios dela. Compreender ela vai te tornar realmente um indivíduo maior. Então foca, compreenda, faça uma autoanálise da sua consciência. Veja o quanto que a vaidade ela é ácida, ela corrói, ela te tira os instrumentos musicais da vida. Então nós vamos continuar para vocês compreenderem como é que pequenas coisas que são ignoradas hoje, ela destrói as suas técnicas e suas habilidades. Destrói o seu ego, destrói a sua cognição, destrói as suas habilidades intrínsecas e deixa você perdido. Então vamos junto. Um abraço.